Queridos, essa semana eu passei meditando muito na palavra do Senhor sobre nós termos profundidade em entender o que Deus está fazendo em nós, o que nós estamos querendo fazer em Deus. E foi interessante que eu estava fazendo uma live da minha empresa, na verdade, na quinta-feira, e foi muito interessante porque muitas coisas que eu falei, o Espírito Santo foi ministrando em mim sobre relacionamentos. Só que lá eu estava falando de relacionamento profissional e paciente, mas o Espírito Santo ele faz essas coisas, né? Ele vai mexendo dentro de nós. E tem um texto na palavra de Deus que ele me apresenta um pouco desse sentido, do que Deus falou ao meu espírito, que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, também está em Mateus 20 e Marcos 10, mas nós vamos ao texto de Lucas. Lucas 18, do 35 ao 43. É um texto bastante conhecido para os crentes, mas que ele traz uma pergunta extremamente crucial para nossas vidas. Eu creio que esse tempo, queridos, eu e você que já aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, que já entregamos a nossa vida para Ele no batismo, que já ressuscitamos com Ele na sua ressurreição, através do batismo do Espírito Santo e da palavra, eu creio que é um tempo que nós vamos ter que sair das nossas... Não vou dizer o lugar de conforto, porque na verdade se você está confortável, significa que a sua vida está parada. Então é muito pior estar confortável. Na verdade, nós vamos ter que sair dos lugares onde nós não resolvíamos os problemas e íamos empurrando para debaixo do tapete. E Deus veio e levantou o nosso tapete. Seja você um cristão ou não. Se você estiver me ouvindo e ainda não aceitou Jesus, ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e você está me ouvindo, certamente você está buscando o Senhor. Ele também quer mexer na tua vida. E Ele vai mexer na tua vida. Amém. E é interessante que esse texto, ele mostra coisas às vezes óbvias. E é tão comum no nosso dia a dia que nós passamos despercebidos. Eu quero ler o texto e começar a pontuar algumas coisas que eu venho percebendo no meu espírito. Então vamos lá, você que está aí com a sua Bíblia, Lucas 18, do 35 ao 43. O cego de Jericó. E aconteceu que chegando ele, falando de Jesus, perto de Jericó. Então Jesus ia passando pela cidade de Jericó e havia um cego, e esse estava assentado junto do caminho, mendigando. Como era de costume, ele ficava ali na beira do caminho e os viajantes que passavam por aquele caminho lhe pediam esmolas, tanto a pobres quanto a ricos, quanto a quem passasse. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiam, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. É interessante, queridos, que muitas vezes nós nos acostumamos em nossas condições essas muitas vezes imperfeitas, adversas, difíceis, e que não foi o que Deus determinou para nós, os seus filhos, mesmo sendo uma condição natural em algumas situações da vida. A
cegueira é um fator natural. Né? Existem pessoas que nascem com essa debilidade, como a surdez, como paralisia, né, motora, como diversas situações. Mas a questão desse cego, que ele passa uma vida toda sentado à beira de um caminho, e nesse caminho sempre passava também as mesmas pessoas que viam uma condição exatamente igual a essa, natural. É interessante que esse texto trata de que as pessoas tinham as mesmas perspectivas que o cego. Quando nós nos acostumamos com alguma coisa, nós observamos o mundo nas mesmas perspectivas que nós nos acostumamos. Talvez esse tempo de Covid-19 está justamente trazendo algumas verdades à tona. E nós nos acostumamos com tudo, com as coisas boas e com as coisas ruins. Infelizmente, por exemplo, eu trabalho em unidade de terapia intensiva. Aí muitas pessoas me indagam assim, mas como é que você consegue trabalhar lá dentro? As pessoas morrem lá dentro. E por incrível que pareça, às vezes nós somos, né, o pessoal da equipe é até meio criticado, porque lá dentro se comporta muito naturalmente. E por que naturalmente? Porque nós nos acostumamos com aquela situação da dor do outro, mas dos nossos afazeres. E uma das consequências daquele local é a morte. Para muitos é só a morte. Na verdade, não foi um local produzido para a morte, foi um local produzido para salvar vidas. É uma equipe capacitada para salvar vidas. Mas a morte está dentro da nossa realidade. Assim como a vida, nascer é natural, crescer, desenvolver, instituir família, assim por diante. Mas tem muitas coisas que nós vamos tornando comuns, mesmo não sendo naturais. É comum um cego. É até natural. Mas quando Jesus passa, algo de sobrenatural vem junto com ele. E aí, a pergunta que Jesus faz para esse cego, ela é muito interessante. Porque ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não pede uma esmola que era comum. Às vezes nós tratamos Jesus também como uma pessoa comum, nós ficamos pedindo coisas comuns a Jesus. E ele diz, pedi e pedis mal. Não que eu não possa pedir, pelo contrário. Pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Então tem uma medida para Jesus. E esse cego nessa hora ele se comporta de forma diferente, todo mundo cala a boca, e ele começa a gritar ainda mais alto. Ele queria sair do comum, ele queria sair do normal, ele queria ser ouvido por a pessoa que realmente faria diferença na vida dele. Tem muitas coisas que nesse momento podem fazer diferença em nossas vidas. O dinheiro, a oportunidade, o trabalho, a saúde, a manutenção do emprego, a manutenção de um negócio, a manutenção de um relacionamento, o futuro dos filhos. Mas tudo isso é normal, é comum. Nós não estamos vivendo a primeira pandemia no mundo. Nós não estamos vivendo a primeira crise econômica do Brasil. Nós não estamos vivendo os primeiros problemas na nossa nação, seja eles políticos, seja tudo isso. Sabe qual é o problema? É que nós nos encontramos dentro de tudo isso como pessoas comuns. E na hora que nós entendermos que há um reino para se manifestar na terra, sobre a minha vida, sobre a sua vida, que há uma vida para se manifestar em nós e através de nós, da parte de Jesus, tudo deixa de ser comum. E é por isso que eu creio que esse cego dizia filho de Davi, porque ele pega uma promessa que foi dada aos pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó, e perpetuou por Davi, e que o Salvador vinha da linhagem de Davi. Então esse homem, ele sabe de onde Jesus estava vindo e quem era Jesus. E Jesus faz exatamente, mesmo ele sabendo disso, Jesus faz uma pergunta para ele, o que queres que te faça? Eu sei
eu estava meditando esses dias, as pessoas, elas vão para a igreja, elas vão até Jesus, elas vão até para religiões com uma expectativa. E essa expectativa é porque pessoas têm necessidades. E eu posso resumir essa necessidade que, na verdade, as pessoas têm um problema. É dificilmente alguém vai para Jesus e fala assim, eu sou pecador mesmo. Porque o pecado ele precisa ser manifesto, ele precisa ser denunciado pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Jesus. É Ele que justifica, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, muitas vezes, nós não vamos porque nós somos pecadores. Apesar de que é o pecado que nos afasta de Deus, é justamente o pecado que não nos deixa viver nessa condição que o Senhor tem para nós. De manifestar esse reino de poder, de viver um evangelho que verdadeiramente transforma as nossas vidas, ainda que nada em nossa volta, em nossas circunstâncias, venham a transformar as nossas vidas, nós sabemos que Deus pode. E como nós temos um problema que para nós, e ele é individual, às vezes problema para mim não é problema para o outro, mas se é o meu problema, Deus sabe. E Deus tem interesse em resolvê-lo. Deus tem interesse, na verdade, não é no meu problema. Deus tem interesse na minha vida. Na sua vida. Porque o Deus que fez todas essas coisas. Ontem eu fiz um pedal longo e eu fiquei assim abismado. Passei num lugar e fiquei contemplando literalmente o lugar. Nós nessa vida maluca, nós paramos de contemplar as belezas do Criador. E teve uma hora que eu parei assim, tinha uma montanha, assim, um alto verde, cheio de mato lá em cima, e um mato verdinho embaixo, e eu comecei a olhar aquele lugar, um lugar bem alto. Subimos um morro bem alto, e assim era morro, e você subia e era morro. Mas quando eu cheguei lá em cima, eu consegui ver uma coisa tão bela, tão linda, que eu falei, Senhor, nós nos esquecemos das belezas e do poder das tuas mãos, daquilo que o Senhor pode fazer e daquilo que tu és. E a vida vai se tornando comum e nós vamos deixando, até mesmo dentro da religião, nós vamos vivendo de versículo em versículo, de oração em oração. Mas a condição da vida não muda, o casamento continua a mesma coisa, você continua a mesma pessoa, os filhos continuam com os mesmos problemas, a casa continua nas mesmas complicações, a saúde continua as mesmas, atitudes que nós temos que tomar nós não conseguimos porque não achamos forças, e nem vontade às vezes, e nem coragem. E na verdade, quando nós vamos com essa dificuldade, nós temos um problema e precisamos que Deus resolva o nosso problema, assim como esse cego tinha um problema, Jesus quer nos perguntar nessa noite, o que queres que eu te faça? Qual a sua expectativa em mim? Porque Jesus também tem uma expectativa em você. Se você tem uma expectativa em Jesus, eu preciso te dizer algo, Jesus também tem uma expectativa em você, em mim. E essa expectativa, ela pode muitas vezes ter um valor percebido. E aí que está o problema nesse momento. Que o valor percebido para aquilo que Jesus vem a fazer na minha vida pode ser apenas resolver o problema que eu estou passando naquele momento. Uma enfermidade, um problema no relacionamento, uma restauração de uma relação, uma restauração de um problema no filho, um processo econômico. Porque isso ele cria um status. Isso cria uma expectativa e nos dá um status, nos leva para um lugar que nós vamos até chamar um lugar de fé. E não tem problema nenhum com isso. O problema é não entender o lugar que Deus vai te colocar. O problema é não entender o lugar que Jesus ocupa. E o que Ele vai fazer em você através desse lugar. Porque por mais que você possa pedir ao Senhor, Ele pode fazer coisas infinitamente maiores. Ele vai fazer coisas que os seus olhos ainda não viram, seus ouvidos ainda não ouviram, e acima de tudo, você ainda nem tem no teu coração revelado, porque só terá a partir do momento que você verdadeiramente conhecê-lo e o propósito dele na tua vida for revelado. Então, a necessidade dentro dessa expectativa, desse status, porque existe um status, é que eu preciso atingir em Jesus a expectativa dele, e Jesus quer atingir a minha expectativa, pelo menos no primeiro momento.
Mas no segundo momento, você precisa entender qual a expectativa que Jesus vai fazer, tem na tua vida. Qual o status que ele tem na tua vida. Porque quando nós vamos buscar a Jesus, quando nós vamos buscar em Cristo, quando nós necessitamos de Cristo, e todos nós necessitamos de Cristo, eu creio que esse tempo a resposta sempre foi, mas nunca foi tão óbvia, que é Jesus. Eu creio que nós não estamos mais lendo a Bíblia, mas nós estamos vivendo a Bíblia agora. Não era só uma leitura cultural, teológica, cristã. Agora a Bíblia ela soltou as suas letras dentro da nossa realidade. Os céus foram ligados na terra. Nós estamos literalmente vivendo o princípio das dores, mas Jesus ainda disse, esse ainda não é o fim. Então Jesus está nos trazendo um alerta, ele está ligando uma sirene, está ligando uma buzina, para dizer assim, ó, acordai-vos. Aquilo que está escrito está se cumprindo e agora eu faço vocês verem. E tem tudo a ver com a questão da cegueira, porque quando eu não vejo o que Jesus realmente está fazendo, eu posso até achar que é Jesus. E é um tempo também que muitos enganadores se levantarão, porque a Bíblia assim o diz. Falarão o que convém ao teu coração. Querido, Jesus não quer falar o que convém ao teu coração, Jesus quer o teu coração, é diferente. Porque até depois que você conhece Jesus verdadeiramente, até o que você deseja, muitas coisas você não vai querer mais, você sabe que não era da parte de Deus. Quando eu vou buscar Cristo, o que eu quero? Eu quero atenção. Quando as pessoas chegam na igreja, o que elas querem? Elas querem atenção porque elas estão com algum sofrimento. Seja na alma, seja no físico, seja no material, seja no espiritual. Querem ser libertas de situações que aprisionam suas vidas, de demônios que aprisionam suas vidas, da prostituição, da lascívia, da feitiçaria, da idolatria, do adultério. Então tem muitos motivos, mas seja qual ele for, seja na tua alma, seja no teu espírito, seja no teu corpo, nós queremos atenção, nós queremos qualidade de vida, nós queremos mudar a nossa vida, nós queremos um apoio, um fundamento para a nossa vida, nós queremos um relacionamento, porque nós já buscamos muitas vezes em diversas situações e nós não encontramos e não vai, sabe por quê? Porque esse lugar dentro do teu coração pertence a Jesus. Esse lugar na tua vida, esse domínio sobre a tua vida, esse controle, esse sustento, depende única e exclusivamente de Jesus. Porque assim foi o Pai que o instituiu. Você quer amor, você quer compaixão, você quer misericórdia, e entre outros, muitos outros. Mas acima de tudo, queridos, o que Jesus quer é um vínculo, é uma aliança. Quando Jesus pergunta, o que queres que te faça? Na verdade, chega a ser irônico. Porque perguntar para um cego o que quer que ele faça, se ele tem o poder para curar, se ele tem o poder para transformar a vida dele, se ele tem o poder para fazer tudo o que a medicina não pode fazer, o que o homem não pode fazer, o que o dinheiro não pode comprar. Seria irônico o cego cruzar os braços, Senhor, me dá um cão guia. Eu muitas vezes fiz essa piada. O que quer que o Senhor faça na tua vida hoje? O que você quer que o Senhor faça na tua vida hoje? Será que você realmente entende que o Jesus quer um posicionamento dentro da tua vida? Será que você entende que é um ato de Jesus marcar a tua vida, de entrar em um lugar na tua vida e posicionar ele dentro de você para ocupar uma posição que é somente dele? E a partir dessa posição, ele vai gerenciar você, ele vai lhe dar experiências, ele vai restituir você, ele vai curar você, ele vai transformar você. Porque Jesus não quer te levar para um lugar de uma cadeira dentro de um templo, e até os templos nessa hora estão fechados, que é muito mais do que isso. É importante congregar, sim, porque na congregação dos justos, ali o Senhor dispensa as suas bênçãos, é ali que nós somos tratados, é ali que nós somos manifestos, é ali que Deus nos usa. É muito importante congregar, mas
congregar sem entender o lugar que Jesus tem nas nossas vidas, vira uma rotina, vira normal, vira uma religião. Vocês estão entendendo, queridos, o que eu estou falando? O que Deus está falando para nós essa noite? Amém? O que Jesus está perguntando àquele cego é: você entende o que eu vou fazer com a tua vida? E eu creio que aquele cego também sabia. Porque quando ele fala filho de Davi, ele fala algo muito profundo. Ele não está ali pedindo um dinheiro, ele não está ali pedindo as mesmas coisas que ele pedia a todos os outros, ele não está ali declarando algo normal, simples. Ele não está ali sendo oportunista para dizer para Jesus assim: o Senhor me cura e está tudo beleza e a vida que segue. Não. Quando ele chama Jesus filho de Davi e ele vê que ele não é ouvido e ele clama mais alto, é porque ele havia entendido que ele tinha os mesmos direitos que todos aqueles que estavam em volta de Jesus. Que Jesus estava ali não só para todos, mas também para ele. Para dar a ele o que era condicional a todas as pessoas. Que em Jesus estava ali a aliança que ele precisava para preencher todo o teu ser e tornar ele igual a todos. Não só uma pessoa que vê, mas uma pessoa que ocupa um lugar em Deus e que Deus ocupa um lugar em sua vida. Uma pessoa que tem Deus agora como sustento, como suprimento, como pai, como um cuidador, como um ajudador, como um libertador, como aquele que o curou e o levou agora a enxergar verdadeiramente a condição que os céus pode estabelecer sobre a vida dele, porque o Pai nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, muitos estamos dentro das igrejas perecendo pela falta de revelação do posicionamento que nós temos em Cristo e de que Cristo tem em nós. A palavra é clara: Cristo é tudo em todos. O desejo de nos chamar como filho foi Ele. O desejo de andar em nós é dele. O desejo de nos abençoar é dele. Tem um teólogo que eu estava lendo hoje, ele diz o seguinte, Sproul, R.C. Sproul, ele diz assim, ele observa que o pobre homem cego não pediu status para a terra, não pediu glória para os céus, ele não pediu ser exaltado no reino de Deus, e muito menos escapar de uma situação de pobreza. Ele apenas implorou ao Senhor por algo que quase todos os seres humanos já possuíam. Entenda isso. Arthur está me avisando, pessoal do Instagram, faltam 10 minutos. Se cair, queridos, pode voltar que nós vamos continuar, amém? Mas eu vou terminar. Nós vamos derrubar antes de cair. Em 5 minutos nós vamos fechar o Instagram e nós voltamos em seguida, amém? Para ficar registrado lá. Isso aqui é muito interessante. Entender que esse homem estava pedindo algo que era comum a todos. Mas esse comum que ele coloca não é o comum do humano, não é o comum do social. Era o comum que todos os filhos de Deus, pelas promessas dadas a Abraão, Isaac, Jacó e Davi, e manifesta em Jesus, e ele seria a nossa nova aliança, ele seria aquele que reconciliaria o homem em Deus e traria o reino de Deus sobre nossas vidas. E com isso, todas as nossas necessidades estariam nele e supridas nele. Por isso que esse homem teve que se mover por fé, porque sem fé é impossível mover o coração de Deus nessa situação. Deus até atende às nossas necessidades, mas mover o coração de Deus é a fé. Agradar a Deus é a fé, e agradar a Deus é fluir em Deus, é andar em Deus, é se lançar diante de Deus, é se entregar.
Talvez se eu pudesse te dar um conselho que eu venho aprendendo no dia a dia, é que antes de Deus resolver todos os problemas que estão à sua volta, o maior interesse de Deus é resolver os problemas que estão dentro de você. Antes de Deus resolver o seu casamento, Deus quer resolver você. Antes de Deus resolver seu filho, Ele quer resolver você. Antes de Deus resolver suas finanças, Ele quer resolver você. Porque senão tudo que Ele resolver fora, mas você não é transformado, você estraga, você deturpa, você sai da condição que Ele mesmo estabeleceu. Amém? Você está entendendo isso, querido? Se você estiver entendendo isso, dá um like aí para mim, por favor. Só pega água para mim, filha. Vamos dar uma pausa aqui de 1 minuto. É rápido. Arthur vai... Pera aí, pessoal do Instagram, Arthur vai encerrar para ficar registrado e já voltamos já já. É o tempo de tomar um copo d'água, amém? Glória a Deus. Pessoal do Facebook aí, só um minutinho. Já estaremos voltando aqui. Estamos quase encerrando, mas eu preciso de mais uns 20 minutos. Queridos, vocês estão gostando da ministração? Ou melhor, vocês estão entendendo? Você não tem que gostar, você tem que entender. Se você entender a ministração, você vai dar uma resposta para ela. Foi? Foi? Ainda não querendo. Não tá querendo baixar o vídeo. Tá dando erro. Já passou do tempo. Então, voltou? Tá voltando. Só um minutinho, pessoal. Já tá voltando aqui. Hoje tem uma eu vou assistir. Pronto? Então, descarta aí. Não, já tô tentando botar de novo na nova, só que tá verificando a conexão. Sim. Tá demorando pra pego. Tá com pouca bateria? Não. Continua no Facebook aqui, tá difícil. Essa internet é abençoada. Pronto, voltou o Instagram. Beleza, voltamos aqui no Instagram então. Então vamos lá. Então eu quero trazer a você novamente essa menção. Qual é a expectativa que você tem em Jesus? O que você quer que Ele faça na tua vida? Mas você precisa considerar que para um relacionamento com Jesus, Ele também tem interesse na tua vida. E aqui é algo crucial, há um processo de influência dos céus, de influência do reino de Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus em mim e em você. Porque você não pode, de forma alguma, seja você aí um crente, seja você não um crente, está me ouvindo hoje, você não pode desconsiderar que você é corpo, alma e espírito. E Deus não trabalha no meu corpo, porque esse corpo ele vai ficar. A minha alma, ela é controversa. Hoje ela quer, amanhã não quer, daqui a 2 minutos já quer outra coisa, daqui a pouco ela não quer mais, depois ela quer de novo. Então onde Deus trabalha, queridos, é no meu homem interior, aquele homem que é a imagem e semelhança de Deus, e esse precisa sofrer a influência dos céus, do reino de Deus, do poder do Evangelho, do Espírito Santo. E se eu não tiver um canal, um relacionamento através da palavra e do Espírito, se não houver uma renúncia, aí muita gente pergunta, por que crente tem que aceitar Jesus? Porque se não houver essa renúncia, de você confessar com a tua boca, crendo que Ele vai fazer essa transformação, não é possível. Deus não arromba o coração de ninguém. Deus não é ladrão para chutar a tua porta.
Deus não vai sair quebrando tudo. Pelo contrário, Ele vai bater a porta do teu coração. E se você abrir, Ele vai entrar. E vai cear contigo. E você com Ele. Eu gosto dessa palavra porque primeiro o interesse é dele. Ele quer cear comigo e eu com Ele. Apesar de eu achar que sou eu que estou tendo interesse, na verdade eu vou descobrir que todavia Ele que sempre teve interesse na minha vida. Porque foi Ele que me amou primeiro. Existem alguns elementos sobre a influência, para ser influenciado, pelos céus. O primeiro é relacionamento com Deus. Como se dá o relacionamento com Deus? Através da palavra, porque a palavra é a verdade, a palavra que me liberta, é a palavra que me produz fé, é a palavra que vai, através do Espírito Santo, me convencer do pecado, da justiça, do juízo, é a palavra que vai me instruir nos caminhos em que eu devo andar. Então, sem relacionamento, não há influência. Seja para a tua vida, até mesmo no teu casamento, com os teus filhos. Se você não tem relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, se você não tem relacionamento com os teus filhos, não vai haver influência sobre a vida de um e do outro. E por que relacionamento é importante? Porque todos nós temos interesses, lembra? E é no relacionamento que eu descubro os verdadeiros interesses. É no relacionamento que eu descubro a verdadeira pessoa de Jesus. E logo, a minha. Porque uma vez que eu nasço em pecado e todo pecado está destituído da glória de Deus, quando eu conheço Jesus, eu estou voltando para a minha identidade. Aí eu vou entender que muitas vezes eu sofri muito tempo por coisas que não me pertenciam, que não deveria ter sofrido, que nem faz parte da minha identidade. Então todo relacionamento ele busca interesses. Agora, dentro de um relacionamento influenciador de Cristo, eu tenho que entender que esse relacionamento, esses interesses, partem de compromissos, aliança. Sabe por que para Deus a aliança é mais forte do que compromisso? Porque a aliança segue critérios eternos. A aliança não segue critérios da alma. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma alusão ao casamento, porque a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então eu estou em concordância bíblica aqui. O que mantém o meu relacionamento com a minha esposa é uma aliança. Porque se ela fosse, todo momento que eu desagradá-la por algum motivo, como uma meia largada no sofá, uma toalha largada em cima da cama, uma resposta mal dada, um dia que eu estou aborrecido e trato ela mal, e todas essas situações, ela poderia me deixar. Ela tem motivos na alma e nos seus sentimentos para me deixar. Mas a aliança é justamente o que faz que, apesar de tudo isso, ela tem que perseverar no relacionamento, buscando interesse comum, porque Deus não une pessoas, Deus une propósito, porque existe um compromisso de nós nos gastarmos e nos deixar gastar até que nós possamos concluir essa jornada chamada casamento. Porque esse casamento ele não pertence a mim e a ela, pertence ao Senhor. Eu não sei, você que está casado, está me ouvindo, seu casamento não pertence a você, pertence ao Senhor. Foi o Senhor que instituiu o casamento. A família, ela veio primeiro que a igreja. Isso é muito sério, queridos. Por que Deus não abandona a sua igreja, mesmo a igreja muitas vezes passando por escândalos, por idolatria, por abusos, por roubos, falcatruas? Porque Deus continua perseverando, mostrando que é possível nele viver e sermos a igreja que ele espera. Assim como ele vai continuar perseverando no meu e no seu relacionamento, que ele vai provar para mim e para você que nele é possível nós alcançarmos o galardão. Que é assim que ele vai dizer no nosso casamento que é possível estarmos juntos, sermos bem-sucedidos no casamento e felizes, porque o primeiro milagre foi justamente no casamento e o melhor vinho está no final. Ou seja, quanto mais você vai entendendo isso, melhor vai ficando o casamento, maiores vão ficando os problemas, mas melhores vão ficando também as soluções, a maturidade, o desenvolvimento, a profundidade na aliança.
Porque à medida que a aliança vai se tornando forte, você vai se tornando forte. Você vai se tornando transformado. Você vai se tornando capaz. Então todo esse processo está ligado a critérios que não estão estabelecidos na nossa alma e nem no dia a dia e nem na convenção cultural de uma nação, de um país ou de um povo, mas na palavra de Deus, nos fundamentos da palavra. Sabe por quê? Porque todo processo de influência precisa ter legitimidade. E legitimidade é interessante. Volto ao casamento. Quando eu uso uma aliança no dedo, na verdade não está dizendo que eu sou casado. Porque o que diz que eu sou casado é meu condicionamento, é meu viver. Porque senão um homem com aliança no dedo não trairia. Então, na verdade, isso aqui é para trazer legitimidade a algo que eu declaro que eu vivo. Um casamento, uma aliança. A palavra de Deus, ela tem que ser vista no meu viver para declarar a legitimidade de quem governa sobre a minha vida. A minha boca, ela tem que proferir critérios. As minhas atitudes têm que ter compromissos e interesses voltados para os mesmos interesses de Cristo e da sua palavra. Então tem muita gente que não consegue ser influenciado pelos céus, mesmo buscando, porque não estão abertos às comunicações dos céus. E tem comunicação do céu que é complicada, que é dura, mas é vida e paz. O evangelho, ele é vida e paz. Mas é muito interessante que muitas vezes seus discípulos disseram a Jesus, esta palavra é muito dura. Então Jesus não está falando que a palavra não é dura, ele está falando que é duro. Mas é possível, porque ele está em nós. Porque o seu Espírito habita em nós. Porque ele morreu numa cruz por nós. Porque a sua palavra, ela está disponível para nós. E a palavra é poder. Eu vou trazer aqui uma comunicação dos céus para você entender como esse processo de influência se dá. Lá em Mateus 26, 39, Jesus ele vai para o Getsemane. E ali nós já conhecemos que no Getsemane Jesus começa a orar e ele passa por aflições terríveis. Toda a angústia do mundo estava sobre ele, ele começa a transpirar sangue. Esse processo é um estresse que o corpo produz, bioquímico, que é de uma violência absurda. Mas havia um relacionamento entre Jesus e o Pai. E o interesse de Jesus, do Pai em Jesus, é que ele fosse Cristo em nós, é que ele viesse nos salvar dos nossos pecados. E o compromisso era o que Deus havia feito antes da fundação do mundo. Desde Abraão, desde o Éden, na verdade, quando o pecado ali entrou. E aí Deus trouxe critérios, mas o povo não conseguiu viver todos os critérios. Aí Deus trouxe uma legitimidade, que é Cristo. E a comunicação de Cristo aos homens, né? O anjo diz, ele será o salvador do seu povo. O nome dele é Emanuel, que é Deus convosco. Então, queridos, havia uma comunicação de Deus para a parte de Jesus. Jesus, é muito comum na vida de Jesus que ele poderia fazer tudo, mas ele não podia deixar de fazer. Era se relacionar com o Pai. E mesmo assim, ele teve uma vida simples, humilde, trabalhou com aquilo que iria matá-lo, com madeira e prego, porque seu pai era carpinteiro. Foi rejeitado pelos seus, foi crucificado pelos seus. Mas ele sabia do que ia acontecer na sua vida, ele sabia o que ia acontecer na sua trajetória, mas a influência do céu sobre a vida dele. E aí você pode dizer, mas ele era o Filho de Deus. Mas você tem que lembrar que Paulo diz que ele usurpou ser igual a Deus, se fez homem e habitou entre nós. Então Jesus era carne e osso, igual eu e você. O que fazia a diferença era a manifestação do poder de Deus sobre a vida dele. Era o relacionamento, o interesse, os compromissos, os critérios que ele atendia ao Pai. A legitimidade que ele tinha dos céus sobre a tua vida. Assim como eu e você temos. Assim como Bartimeu gritou, tende compaixão de mim. Amém.
O que Bartimeu está falando é uma legitimidade, Senhor, da tua vinda aqui sobre a minha vida, e eu quero ela sobre a minha vida. Mas teve um momento que Jesus também comunicou outra coisa aos céus, mas ele não perdeu a legitimidade. Versículo 26 de Mateus, perdão, versículo 39 de Mateus 26, Jesus diz assim: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu acho que aqui, sim, a gente consegue observar que quando Jesus nos faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Eu tenho que lembrar que não é como eu quero. Há todo um contexto, há todo um pretexto, há toda uma dimensão espiritual para se manifestar em nós. Se você de verdade quer ter uma vida com Deus, se você de verdade quer ter Jesus na tua vida, se você de verdade quer ter uma resposta para a tua vida, quer sair da sua cegueira, quer sair do comum, quer sair do lugar da esmola, quer sair do lugar que é onde passa todo mundo e todo mundo passa e não te vê, quer sair desse lugar de menor valia, você precisa deixar Jesus ocupar a legitimidade da tua vida. Você precisa deixar que o governo de Deus venha na tua vida. E isso não vem a não ser por confessar que Jesus Cristo é o teu Senhor, teu Salvador. Para você se tornar filho, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aqui o texto ele é claro. Que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. E é por isso que eu estou falando isso tudo, porque a fé dele não foi para curar a visão de Bartimeu. Queridos, às vezes você quer uma cura hoje, às vezes você quer uma resposta financeira, às vezes você quer uma resposta para os teus relacionamentos, mas deixa eu te dizer uma coisa, tá, tudo isso é um pacote fechado em Cristo. E pela fé, pela salvação que vem através de Jesus, é que você vai receber. Porque, olha que interessante, um homem que ficava no caminho pedindo esmola, que não enxergava, que tinha que perguntar aos outros o que estava acontecendo, ele começa agora a ver, a seguir a Jesus e a glorificar o nome do Senhor e a louvar a Deus, junto com todos os outros. Ele é incorporado na família de Deus. Ele é colocado agora para dentro. Ele é colocado agora na condição que verdadeiramente Jesus, que Deus nos criou e que Jesus veio para nos restituir por causa do pecado. Então eu creio que a métrica maior, eu creio que o status que nós precisamos, não é o status de crente, não é o status de estarmos na igreja, mas muito além disso, é de estarmos com o nosso coração ocupado e influenciado pelo poder do Evangelho, pela presença de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Porque aí independe de qualquer circunstância que você estiver passando, independe de qualquer situação que a nação estiver passando, independente de qualquer situação que a tua vida estiver sofrendo, você vai declarar: eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso para guardar o depósito que eu fiz, da confiança que eu tive nele, da fé que eu coloquei sobre Ele, da vida que eu entreguei para Ele. Você está entendendo isso? Você crê nisso? Por que eu posso pedir a Jesus qualquer coisa? Mas qualquer mesmo. A Bíblia diz: tudo que pedindo, crendo, receberás. Mas não é te pedir e receber, querido, se você não desapegar do que é carnal, do que é almático, do que é espiritual, e até do status quo, que um posicionamento dentro de uma religião, dentro de uma igreja, né, eu posso falar: eu sou apóstolo das nações, e achar que eu sou muita coisa, e o meu fim é o mesmo de um pecador.
Entenda isso. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que se achegam a Ele. Às vezes você tem duas condições. Você tem a do filho pródigo, que tinha direito a tudo, foi e perdeu tudo. E hoje você está numa vida terrível. Ou você então é o filho que está em casa, que está trabalhando para o pai, que está agradando o pai, está sendo religioso, né? Está orando, está jejuando, está fazendo tudo isso, mas não sabe o direito que tem. Não sabe o seu lugar de influência e de influenciador, porque você não se permite ser influenciado. Ser influenciado é se permitir a ser transformado, a ser mudado, a ser reconstruído, edificado. E eu quero encerrar com a visão que o profeta Jeremias teve. Quando ele desce e o Espírito pergunta a ele, Deus leva ele e pergunta a ele assim, não me lembro agora o texto, mas está lá na Bíblia, para ficar tranquilo. O que vê Jeremias? Ele vejo um vaso de barro nas mãos do olheiro. E muitas vezes a gente fica pensando o seguinte, que aí a Bíblia mostra que o olheiro é o Senhor, que o barro somos nós. Mas você tem que se atentar ao seguinte, o barro, para ser modelado da melhor forma possível, para ele ficar bem acabado, para ele ficar sólido, firme, para ele poder aguentar o fogo que ele vai passar para cozinhá-lo, para transformar ele realmente em algo precioso, ele precisa ser puro. A qualidade do barro se dá pela pureza do barro. E não pode ter coisas misturadas. Segunda coisa é que ali o profeta diz assim, e o vaso se quebrou nas mãos do olheiro. Não foi Deus que chegou e amassou o barro e arrebentou com o barro, e quebrou tua vida e fez tudo novo. Não. Eu preciso confiar na expectativa que Deus tem para mim. Que Ele confia que se eu lançar a minha vida sobre Ele, se eu me quebrar diante dEle, se eu clamar uma, se eu clamar duas, se eu gritar 3, se eu gritar 1000 vezes, Ele vai me ouvir, Ele vai parar. Lembra que esse homem tinha sido impedido, porque incomoda o mestre? Repreendo-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais. Mas ele sabia o que estava clamando, tende misericórdia de mim. Isso é que é o vaso se quebrar. É você se abrir, é você realmente deixar Deus levantar teu tapete. É você parar de apontar, é o fulano, é Beltrano, é ciclano. Fala, sou eu, Senhor. Sou eu. Porque Deus pode mudar todo mundo, se você não mudar, tu vai para o inferno do mesmo jeito. E o inferno não foi feito, queridos. Há uma deturpação nisso na Bíblia. O inferno não foi feito para os filhos de Deus. O inferno, a Bíblia é clara, foi feito para o diabo e seus demônios. O inferno não foi feito para mim e para você. Mas há um processo de influência que nos leva para os céus. Há um processo que Deus comunicou na cruz, trazendo salvação sobre mim e sobre você. E nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos comunicar que nós somos salvos em Cristo Jesus. Que a nossa vida verdadeiramente está entregue ao Senhor. Que quem conduz a tua vida, quem governa a tua vida, quem governa a tua casa, quem governa todo o teu ser, é o Senhor. E aí você se torna uma melhor pessoa, você se torna melhor esposa, melhor marido, melhor pai, melhor filho. E você vai perdendo o medo de ser o melhor marido, você vai perdendo o medo de ser a melhor esposa, você vai perdendo o medo de ser o melhor pai. Porque você acha que porque você não fizeram com você, você não é capaz de fazer. Você vai descobrir que em Cristo você é capaz de todas as coisas. Amém. Então o que você mais está buscando nesse tempo, e o que você mais precisa, e que eu mais preciso, que nós mais precisamos, é do Pai, é de Cristo, é da Palavra, é do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, dê um amém aí, por favor. Amém.